Bom, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu peço já perdão desde o início do vídeo, porque, como vocês podem ouvir no fundo desse vídeo, que eu já vi que está vazando, né? O vizinho está fazendo reformas e é difícil entrar num consenso de horário aqui possível para que um não atrapalhe o outro, tá? Mas eu acredito que vocês vão conseguir ouvir o que eu tô falando, prestar atenção, só vai ser um fundinho de barulho no fundo, tá? A aula de hoje é paisagens vegetais do Brasil, certo? A aula passada a gente falou de formações vegetais do mundo, né? De uma forma mais generalizada, a gente conseguiu caracterizar, a gente viu imagens, foto das principais paisagens que a gente tem no mundo, certo? E o módulo 12 ele vai tratar, né, de forma específica sobre as paisagens que acontecem no Brasil, tá bom? Então, vocês já fizeram alguns exercícios. Eu vou dividir essa aula em partes, né, em classificações de vegetação, para não ficar uma aula muito extensa e cansativa, tá? Então, para vocês terem uma noção aqui, né, existem tipos, né, classificações de vegetação ou estratificações vegetais que a gente fala, né? Dentro do Brasil a gente tem formações arbóreas ou essas formações de floresta, igual vocês estão vendo aqui, tá certo? Que vai ser aquela vegetação alta, árvores de porte alto. A gente fala que são árvores frondosas, né? Quando tem aqui bastante folhas, né? Então a copa dessas árvores elas fecham, né? O dossel ali da vegetação, tá? A gente tem esse tipo de vegetação, como a gente tem também dentro do Brasil vegetações arbustivas, tá? Arbóreo é de árvores de grande porte, certo? Vegetação arbustiva, eu tô falando já de uma vegetação de médio a pequeno porte, tá? Então perceba que a gente tem aqui um senhorzinho, né? A gente tem uma referência ao tamanho da árvore. Então são árvores são árvores menores de médio a pequeno porte, tá? E também nós temos no Brasil vegetações herbáceas, igual vocês estão vendo aqui, que é nada mais nada menos que as gramíneas, tá? Então eu separei a aula de vocês exatamente sobre isso, né? A gente vai começar com formações arbóreas, depois a gente vai tratar um pouquinho sobre as vegetações complexas no Brasil, né? Que tem aqui um misto desses três vegetação, e a gente finaliza a aula falando sobre as vegetações herbáceas, tá? Vou tentar não fazer umas aulas tão extensas para não ficar cansativo. Sempre quando a gente for falar de vegetação, pessoal, é fácil, tá? Eu sempre vou repetir isso para vocês de diversas vezes. Não precisa decorar, a gente precisa entender, tá? Então, a gente sempre fala da geografia que a vegetação é um reflexo do clima, tudo bem? Se eu sei o clima de uma região, eu vou também saber as características daquela vegetação, né? Uma coisa acompanha a outra, certo? Coloquei como exemplo aqui, ó, um clima semiárido, tudo bem? A gente já viu isso então, né? Clima semiárido é um tipo de clima que a gente tem no sertão nordestino, tá certo? E qual que é a característica desse clima? Você tem poucas chuvas durante o ano, né? Olha só, o máximo de chuva a gente vai ter aqui, ó, em agosto, que vai chover 50 milímetros, né? Isso é muito pouco, tá? E temperaturas elevadas o ano inteiro, né? O máximo de temperatura aqui, ó, 30 graus, né? E as menores temperaturas, ó, 25 graus Celsius. Vocês têm ideia disso, né? A temperatura mais baixa nessa região é 25 graus Celsius, o que é um calor aqui para nós no estado de São Paulo, por exemplo, certo? Então pensem comigo, gente, se você tem uma vegetação, ou melhor, se você tem um clima, né, que chove pouquíssimos durante os anos, né, e tem uma temperatura elevada o ano inteiro, qual tipo de vegetação que a gente vai conseguir ter nesse lugar? Tá? Vai ser uma vegetação, uma floresta úmida, né, com árvores grandes e árvores verdes, né? Não, esse tipo de clima vai selecionar qual vegetação eu vou ter, tá? Então, se chove pouco e temperaturas elevadas, eu vou ter uma vegetação acostumada, né? A gente fala que é simpatizante a ambientes secos, tá? Por que essa é a típica paisagem que a gente vê em áreas desérticas, que a gente vê em áreas, né, de clima semiárido? Porque é uma vegetação aqui que se acostumou, se adaptou à ausência d'água, tá? Então, por isso que, por exemplo, tem os espinhos, né? Para conseguir fazer o mínimo de evapotranspiração e conseguir manter a umidade dessa planta,
certo? A gente não vai ter várias plantas diferentes, né? Olha como a gente olha aqui, é bem selecionado as vegetações que conseguem se desenvolver nesses ambientes, tá? Então, dá pra gente ir maquinando conforme a gente vai falando, né? Se é uma região de clima equatorial, que chove bastante, que tem bastante radiação solar, eu consigo desenvolver uma vegetação mais biodiversa, né? Agora, se a gente está falando de uma região de restrição de chuva, eu vou ter já tipos diferentes de vegetação, tá bom? Então, como eu comentei, né, dentro do Brasil a gente tem vegetações que são florestas ou formações arbóreas, não confunde com arbustiva, tá? Arbórea é de árvores de grande porte, vegetação arbustiva e também herbácea, tá? Herbáceas são as gramíneas. Como eu sempre comento com vocês, é legal vocês fazerem anotações, né? Conforme eu for falando na aula, para vocês depois estudarem na casa de vocês, tá? Brasil, cobertura vegetal original, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Quais são as paisagens que a gente vai estudar no decorrer aqui das próximas aulas, né? Floresta equatorial ou floresta amazônica, então é essa verde que vocês estão vendo aqui, que tem um predomínio, né, na região norte do nosso país, pega um pouquinho do nordeste, pega um pouquinho do centro-oeste, tá? Mas predominantemente na região norte. Floresta tropical é a Mata Atlântica, que vocês estão vendo aqui, né, num verde um pouquinho mais escuro, que ela tá predominantemente aqui na região próxima ao litoral, tá? A floresta subtropical, que pode ser chamada também de Mata dos Pinhais, esse verde diferente que a gente vê em cima de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina. Mata dos Cocais, a gente fala que ela tá na região nordeste, né, no Maranhão e no Piauí. A região do Campos, Cerrado no centro-oeste, Caatinga no nordeste, Pantanal aqui nesses dois estados, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e os manguezais que é difícil de enxergar no mapa, mas elas estão bem aqui na região, ó, tudo bem? Litorânea, que é esse roxinho um pouquinho mais escuro. Essas são as coberturas vegetais que a gente vai ver durante as próximas aulas, tá? Bom, a primeira que a gente falou, né? Essa primeira aula a gente vai falar de formações arbóreas, que são as florestas que a gente tem no Brasil, tá? Quais são os tipos de florestas que a gente tem no Brasil? A floresta amazônica, que vai ser uma floresta densa, úmida, latifoliada, a floresta tropical, que é a Mata Atlântica, a floresta subtropical e a floresta de cocais, tá? A mata de cocais. Percebam, pessoal, que a gente vai falar de florestas, mas que tem características diferentes, né? O Brasil é um país de grande extensão continental, tá? Então, a gente tem grande extensão territorial, a gente vai ter climas diferentes, né? Solos diferentes. Então, isso vai fazer com que a gente também tenha uma biodiversidade bastante grande dentro do nosso território, tá? Primeiro que a gente fala, então, é a floresta amazônica, tá? Perceba, pessoal, que sempre quando a gente fala, né, de desmatamento no nosso país, sobre a importância, né, de preservar as florestas, né, as pessoas sempre falam da floresta amazônica, tá? Uma vez eu vi uma reportagem, né, das pessoas perguntando na rua qual que é a floresta que é mais desmatada no Brasil, e as pessoas respondiam floresta amazônica, tá? E daí a gente fica refletindo, né, não sei se as pessoas falam floresta amazônica porque é a única que eles lembram, tá? Ou se tem essa ideia de que a floresta amazônica é de fato a mais desmatada, tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês não é que, então tudo bem, desmatem a floresta amazônica, né? Quando eu falo que ela é a menor, né, a floresta que menos é desmatada no Brasil, tá? Só 22% já foi desmatada. Só, professora? Não. Se a gente for ver, é um número considerado, né, já é relativo, já é expressivo esse número, né? Não deveria ser 0%. O que eu quero deixar claro para vocês é que dentre as florestas que a gente vai estudar, ela que é a que foi menos desmatada até então. Por enquanto, né? Então, que a gente vai continuar vendo aí como que vai se desenvolver a questão do desmatamento das florestas amazônicas, tá? Da floresta amazônica. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é que a floresta amazônica, ela não é restrita no território brasileiro, tá? Ela não é só
do Brasil, tudo bem? Então ela pega aqui uma parte da Bolívia, pega uma parte do Peru, do Equador, da Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, tá? Então a gente precisa ter isso em mente também, que às vezes a gente pensa assim, território Brasil, aqui acaba o Brasil, acaba a vegetação também, né? Então não, ela compreende aí outros países. Então por isso que às vezes vocês também veem aí nas notícias, né? Quando tem lá as queimadas, o ano passado se falou bastante, né, das queimadas que aconteceram na floresta amazônica, e outros países, né, se pronunciando, outros países, né, a gente fala metendo o B dele na onde não devia, não é na verdade isso, né, é porque também a floresta amazônica faz parte do território de outros países. Então, por isso que quando acontece no Brasil, outros países acabam se mobilizando também contra o desmatamento, tá? Aproximadamente a floresta amazônica tem 4 milhões de quilômetros quadrados dentro do Brasil, tá? Então é uma área maior, mas dentro do Brasil são 4 milhões de quilômetros quadrados, certo? O Brasil, gente, ele tem aproximadamente, não vou saber falar certinho, mas ele tem 8 milhões, né, de quilômetros quadrados, ou seja, quase metade do Brasil é só a floresta amazônica, certo? Quais são as características, né? Vocês já sabem quais são. É uma característica de uma floresta densa, ou seja, são árvores umas muito próximas das outras, né? Então é mata fechada, tá? Ela é uma floresta perene, ou seja, né? As folhas elas não caem no inverno nem no outono, elas se mantêm ali verdinhas, né? E firmes o ano inteiro. Uma folha latifoliada, certo? Então é uma folha larga, não é uma folha pequena, né? São folhas bastante largas para favorecer ali a respiração daquela vegetação, certo? E também para facilitar a chegada de sol, tá? Porque é uma mata fechada, então quanto maior for a área da minha folha, melhor, porque é mais fácil a gente conseguir iluminação, tá? A gente já sabe que para uma planta, para qualquer tipo de vegetação, energia solar é bastante importante, tá? É uma vegetação hidrófila e higrófila, ou seja, ela é adaptada a ambientes úmidos e também alguns tipos de espécies elas ficam dentro da água, tá? Ela tem uma elevada biodiversidade, né? Então a gente tem uma grande quantidade de espécies vegetais diferentes aqui dentro da floresta amazônica e também de animais, né? Uma fauna aí com bastante biodiversidade também, tá? Só que o que acontece? Olha só que interessante. A Amazônia em si, gente, ela tem um solo pobre. Quando a gente vê, né, tem elevada biodiversidade, mas o solo é pobre, dá a impressão que fala, poxa vida, mas não faz sentido essas duas coisas que você está falando, né? Como que tem um monte de espécies diferentes e o solo é pobre, o solo é ruim? O que acontece, gente? Essa região aqui, a gente tem o clima equatorial, ou seja, chove bastante o ano inteiro. E isso a gente fala, né, o fato de chover demais lava o solo, tá? Então, vocês viram lá nas aulas de solos, né, que existem os nutrientes no solo que são importantes para a vegetação, tá? Mas por conta de chover demais, a chuva, ela leva embora os nutrientes desse solo, tá? Então, por isso que a gente diz que ele é um solo pobre, tá? Tem poucos nutrientes. E como eu já falei para vocês, né, 22% já foi desmatado. Então, não é aquilo lá, só isso, né? O que eu quis dizer aquela hora é que dentre as florestas que a gente tem no Brasil, ela que menos foi desmatada, tá? Mas 22% já é um valor considerado. E a gente precisa ver o que vai acontecer aí nos próximos anos, né? Se vão cuidar mais do meio ambiente, se vai ter uma proteção maior ou se vai ter um contínuo desmatamento dessa floresta, tá? Então, a floresta amazônica, vocês estão vendo aqui, né? A folha latifoliada, né? Percebam que é quase maior que o tiozinho aqui, tá? Então, ó, isso são as folhas largas que a gente fala. E aqui é uma Vitória Régia, né? Eu coloquei essa piadinha aqui para vocês, mas eu acho que todo mundo já teve curiosidade, né? De como que era embaixo de uma Vitória Régia. Então, tá aqui. Essas são vegetações acostumadas com ambientes aquáticos, tá? E aí, mais uma imagem para vocês, né? Sempre quando a gente vê a floresta amazônica, a gente vê essa mata, quando a gente fala de mata densa, é exatamente isso aqui, ó. Percebe que a gente não consegue enxergar, né, o solo, por exemplo, dessa floresta, porque as matas, né, a copa da mata ali acaba fechando e a gente não consegue enxergar, tá? Ela tá numa região de planície, tá? Por isso que a gente vê esses rios na maioria das imagens, né, que como se fossem
serpenteados, a gente fala, né? Porque é um relevo plano, então a água ela se desloca de forma lenta, tá? Então, aí uma paisagem de floresta amazônica. Se cair numa prova, se cair num exercício, vocês já sabem, tá? Atualmente, gente, quem que é responsável, infelizmente, por aqueles 22% de desmatamento que a gente falou? O agronegócio, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ver, né, que a região centro-oeste do nosso país tem muita produção de soja, certo? Então, muito dessa produção de soja começou agora a avançar aqui para as regiões norte do nosso país, tá? E a pecuária também. Na verdade, a gente diz, né, que a produção de soja que empurrou a atividade econômica da pecuária, né, da produção de boizinhos ali para a região norte, tá? A gente fala do arco de desmatamento, que a gente percebe que essas regiões aqui, ó, que estão começando a ter o desmatamento, tá? E a exploração de minerais também é uma região, por exemplo, aqui no Pará, né, tem uma região que explora bastante ferro, tá? Então, quando você vai explorar o ferro, você vai lá e altera também aquilo que está ali na superfície, tá certo? Beleza, gente. Então, isso foi a floresta amazônica, aquela que fica restrita ali na região norte do nosso país. Agora, a gente vai falar da floresta tropical, né? A amazônica a gente chama de equatorial e a floresta tropical é a Mata Atlântica, tá? Então, a gente sempre vai começar pela localização. Perceba, né, que ela vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, a gente pega todo o litoral brasileiro, ó, a gente tem Mata Atlântica, tá? E em alguns estados, igual São Paulo, Paraná, né, Minas Gerais, ela avança mais para o interior dos estados. Mas, predominantemente, ó, ela tá nas áreas litorâneas, tá? Em 1500, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, a gente tinha 150 milhões de hectares de Mata Atlântica. Tá? Esses valores a gente percebe que vai alterando um pouquinho, mas aproximadamente aí a gente tinha 150 milhões de hectares. Tá? Quais são as características da Mata Atlântica? A gente fala, gente, que ela tem uma grande biodiversidade, até mais, muitas vezes, que a floresta amazônica. Tá? Por quê? Porque ela se localiza em áreas diferentes, né? Perceba, aqui, ó, na floresta amazônica, ela fica basicamente só na região norte, certo? Agora, a Mata Atlântica, ela pega a região nordeste, pega a região sudeste e pega a região sul, né? São 3 regiões diferentes, então a gente fala que é uma variação latitudinal, né? Uma variação que vai de norte a sul. Tá? Então, além de ter aqui regiões diferentes, a gente tem também altitudes diferentes, né? A gente já aprendeu isso, que em determinadas altitudes desenvolve um tipo de vegetação, em altitudes mais baixas, outros tipos de vegetação, tá? Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma grande biodiversidade na Mata Atlântica, tá? Vamos perceber que algumas características são muito iguais, né? Ela é uma floresta também latifoliada, então folhas largas, densa, ou seja, ela é fechadinha e é heterogênea. Se tem uma grande biodiversidade, então a gente tem espécies também muito diferentes aí dentro da Mata Atlântica, tá? A parte chata, né, que a gente sempre acaba falando dessa aula aqui, que resta apenas 6% da vegetação original. Então, a Mata Atlântica, gente, é o bioma, é a formação vegetal que a gente mais desmatou no Brasil, tá certo? Infelizmente, existem muitas pouquinhas partes, né, referentes aí à Mata Atlântica. O que sobrou hoje são áreas de conservação, né, que são protegidas por lei, porque grande parte delas já foi desmatada, tá? Mas tem um motivo, tudo bem? Quando a gente pensa a história do Brasil, né, a história do desenvolvimento brasileiro, ela se deu exatamente nessas regiões aqui. Tá? A ocupação do território brasileiro, vocês já devem ter visto isso com a professora de história, né? Ela se deu pelo litoral, né? Os portugueses chegaram no Brasil aqui e começaram a explorar pau-brasil. Aonde que eles exploraram o pau-brasil? Aqui na região nordeste. E vale lembrar que eles chegaram pelo litoral, né? Então, eles demoraram, né, algum tempo para eles avançarem para o interior do território brasileiro. Eles ficavam basicamente só na região aqui
litorânea, tá? Então, o primeiro aqui foi o pau-brasil. Depois a gente teve o ciclo da cana, né, ou o ciclo do açúcar. Então, a professora de história também deve ter falado para vocês, né, que começou na região nordeste e depois foi para outras regiões, né? Até hoje a gente produz cana-de-açúcar na nossa região, tá? Então, depois vem aqui para as regiões do sudeste, principalmente São Paulo, tá? Depois o ciclo do ouro, que foi na região de Minas Gerais, e depois o café também muito aqui na região de São Paulo. Então perceba, né, que a grande parte, né, das atividades econômicas que gerava riqueza para o Brasil na época foi aonde tinha Mata Atlântica, tá? Então por isso que a gente fala que a ocupação, né, do território brasileiro se dá nas regiões de Mata Atlântica, tá? E uma coisa vai levando a outra, né? Vocês não aprenderam isso ainda em geografia, mas a gente vai ver que, né, depois do ciclo do café, a gente vai ter a industrialização e a formação de cidades, tá? E aonde vai acontecer isso? Nas mesmas regiões de Mata Atlântica, tá? Então, ó, percebam esse mapa aqui, ó, foca só nesse mapa grande aqui. Esse mapa é de densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetros quadrados, tá? Quanto mais vermelhinho que vocês estão vendo no mapa aqui, ó, mais gente, tá? Então, o que a gente percebe? Aonde que tem mais gente no Brasil? Nas regiões litorâneas. Ó, São Paulo, né? Como que fica bem vermelhinho, bem laranjinha, né? Essa região aqui, ó, da Grande São Paulo, fica mais vermelhinho, tá? E quando a gente começa a ir para a região centro-oeste, que a gente vai para a região norte, o que acontece? Vai ficando amarelinho, claro, ou seja, tem menos habitantes por quilômetro quadrado, ó, menos de 1 habitante por quilômetros quadrados aqui na região norte, tá? Então é isso, diversos ciclos econômicos que se deu na região da Mata Atlântica, é quase como se fosse o mesmo mapa, né? A impressão que é a urbanização, né, a construção de cidades deu em cima da Mata Atlântica, tá? Então, atualmente, né, como eu comentei com vocês, na época do descobrimento, né, 130, 150 milhões de hectares, e o que sobrou hoje? De 16 milhões de quilômetros, milhões de hectares, né, e desmataram nos últimos 30 anos 1,1 milhão de hectares. Então, por mais que sejam áreas de preservação, o desmatamento ele continua acontecendo, tá? Então, tudo que vocês estão vendo de vermelhinho aqui é o que era a Mata Atlântica antes, e agora é o que sobrou. Tá vendo essas áreas em verdinho aqui? Então, a gente praticamente destruiu toda a nossa Mata Atlântica, tá? E isso faz dela, né, ser considerada um hotspot. Eu acho que eu já comentei em outras aulas com vocês, mas eu vou reforçar de novo, né? Hotspots são áreas, né, de biodiversidade, quando tem uma grande quantidade de espécies vegetais diferentes. E quando você desmata mais de 75% dessas áreas, né, então é bastante porcentagem aí, são consideradas áreas de risco de entrar em extinção, tá? No caso do Brasil aqui, a gente tem, né, a Mata Atlântica, igual vocês estão vendo aqui, e o Cerrado, que a gente vai falar em outras aulas, também é considerado uma área de hotspot brasileiro, tá? Bom, sobre as formações arbóreas ainda, agora a gente vai falar da Mata dos Piais. Por ser uma floresta, né, no sul do nosso país, a gente chama ela de floresta subtropical, tá? Ela também é chamada de Mata das Araucárias. Provavelmente você já deve ter visto, né, em alguma viagem, vocês veem ali umas árvores altas, né, que parecem uns pinheiros, tá certo? Então, o que acontece? Elas acontecem, né, em parte aqui da região do sudeste, né, um pouquinho aqui em São Paulo, um pouquinho em Minas Gerais, mas predominantemente elas vão acontecer na região sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Quais são as características dessa floresta subtropical, ou da Mata dos Pinhais, ou das florestas de araucárias? Floresta acicufoliada, então aqueles nominhos chatos que a gente falou sobre formações vegetais, né? São aquelas florestas que elas têm um formato de agulha, tá certo? Então aqui, ó, esse tipo de formação aqui de agulha, ela acontece porque geralmente, né, esse tipo de vegetação ela se dá em áreas que nevam, tá? Então, para que a névoa consiga, né, escorregar, deslizar pela folha com mais facilidade, isso faz uma adaptação da vegetação,
tá? E aqui essa imagem, ó, vocês provavelmente já devem ter visto essa árvore em algum lugar, em alguma viagem que vocês fizeram, tá? Porque a gente vê bastante no estado de São Paulo, muitas vezes resquícios dessa formação vegetal, tá? Então ela tem formato de pinheiro e, pessoal, ela é uma formação homogênea, né? O que que isso quer dizer, uma floresta homogênea? Que ela é uma floresta com árvores muito parecidas, tá? Por ser uma região mais fria, tá certo? De temperatura mais baixa, por ter ali um índice de chuva, né? Acontecendo todos os meses, que é do clima subtropical, isso vai favorecer com que desenvolva um tipo específico de vegetação. Mas principalmente por ter uma temperatura mais baixa do que o restante do Brasil, isso vai selecionar as vegetações que conseguem se adaptar a climas frios, certo? Então, diferente da floresta amazônica, diferente da floresta de Mata Atlântica, por exemplo, que tem aqueles tipos diferentes de vegetação, aqui a gente vai perceber que é uma floresta muito parecida, né? Que são todos aqueles pinheiros muito parecidos, tá? 3% só da vegetação original, né? Então ela também corre risco de extinção. Professora, ela também é considerada um hotspot? As florestas de araucárias, pessoal, elas não entram como um hotspot, tá? Para ser um hotspot biológico, igual a gente está vendo aqui, tem que ser biodiversa, ou seja, tem que ter espécies diferentes, tá? Igual a gente acabou de ver aqui, ela não tem, são poucas espécies nessa floresta. Então, por isso que ela não é considerada um hotspot, tá? Mas nem por isso que é ok, tudo bem, vamos desmatar, né? Mas é a formação vegetal brasileira que mais aí sofre com desmatamento, tá? Porque as indústrias moveleiras, né, a madeira dessas árvores, elas são muito utilizadas nas construções de móveis, para a produção de papel e celulose, tá? E a região sul, gente, a gente tem o avanço também do agronegócio. O Brasil é um país que produz, né, muito produtos agrícolas, né? A gente produz muita soja, a gente produz muita cana-de-açúcar, o Brasil produz muito café, tá? Então, tudo isso faz com que a gente tire as áreas verdes, né, para ter ali a produção agrícola, tá? E na região sul não vai ser diferente, tá? Então, por conta principalmente da produção de soja, a gente tira as áreas verdes para produções agrícolas, tá? E também é uma região que tem muitas indústrias e muitas cidades, tá? E tudo isso vai se dando nas áreas onde eram reservadas para as florestas subtropicais, tá? Então, aí as duas imagens que vocês provavelmente já devem ter visto, tá? E aqui vocês veem, né, o que era e o que sobrou, tá? Então, aqui o verde mais claro é a Mata Atlântica, tá? O que era antigamente. E o verde mais escuro é as florestas de araucárias ou as matas de pinheiros, tá? E isso aqui, ó, é o que tem sobrado, né? Perceba que a gente não tem quase mais nada, né? Nem de uma floresta nem de outra, tá? Então, bastante desmatamento aí por conta da indústria moveleira, papel e celulose e também por conta do agronegócio, tá? E para finalizar a nossa primeira aula, né, de paisagens vegetais do Brasil, formações arbóreas, a gente vai falar da Mata dos Cocais, tá? A Mata dos Cocais, ela dá em 2 estados apenas brasileiros, que é o Maranhão e Piauí, tá? É uma vegetação de transição. O que acontece, gente? Como que a gente fala que é uma vegetação de transição? É porque ela vai ter características tanto de uma área quanto de outra, tá? Então, perceba aqui, ó, se vocês prestarem atenção na aula, vocês lembram que nessa região aqui, a gente tem uma floresta amazônica, tá? E vocês vão ver nas próximas aulas que aqui a gente tem a região da Caatinga, tá? Então, como ela tá em área de dois biomas, né, diferentes, a gente fala que é uma região de transição, tá? Ou seja, cruza aqui espécies de biomas diferentes na Mata dos Cocais, tá? A gente fala que o que se mais percebe, né, são as espécies de palmáceas, tá certo? Então, aqui como se fossem palmeiras, tá certo? Esse aqui é a babaçu, ok? E carnaúba. E são dois tipos de espécies super importantes para a economia da região, tá? Então,
Também é uma região que tem aumentado bastante o desmatamento. De novo, né? Pelo agronegócio, tudo bem? Produção de soja. E o que acontece, gente? A indústria de cosméticos e farmácias também tem se apropriado aí dessas vegetações, tá? Por quê? A gente chama elas de árvores da prosperidade, porque tudo dessas vegetações a gente consegue tirar alguma coisa, certo? Então, das raízes dessa vegetação, a população local consegue fazer chá, do tronco delas eles conseguem fazer, por exemplo, né, palafitas, conseguem fazer casas, né, mais rústicas, mais casas feitas de madeiras, certo? Da folhas eles conseguem extrair também tipos a gente consegue extrair também cosméticos, tá? Mas principalmente o coco dele, né? Vocês percebem que elas têm aqui o coquinho que tem um óleo, tá? Então, geralmente, né, eu sempre brinco na sala que as meninas talvez entendam melhor do que os meninos, porque os meninos nem cosmético usa, né? Meninos lavam cabelo com sabonete e tudo mais. Mas às vezes a gente vai comprar, né, na farmácia, no supermercado, a gente vê lá que o shampoo é feito, né, de óleo de babaçu, né, de carnaúba, por exemplo. Quem repara, né, nessas coisas, tá? Então, a indústria, como comentei, de cosméticos, né, elas exploram bastante aqui esse tipo de vegetação. E o atual problema é que antigamente a população local, né, as pessoas que moravam aqui na região conseguiam extrair, né, alguma renda da venda dessas árvores, né, da exploração dessas árvores, e agora com essas indústrias de cosméticos e farmacêutica, eles perderam a renda deles com base nessas árvores aí, tá certo? Mas também é uma formação arbórea, a mata de cocais, e elas são bastante importantes aí para a região, tá? Pessoal, com isso eu finalizo a primeira aula, né? Tem mais paisagens brasileiras, tem mais formações vegetais brasileiras, mas eu preferi dividir a aula, como eu comentei com vocês, para não ficar tão cansativo, certo? O que vocês têm num primeiro momento como tarefa aí? A página 274 que ele vai pedir para vocês fazerem uma pesquisa, tá? Então, ó, escolha uma formação de vegetação entre equatorial, tropical, subtropical, mata de cocais, que foi as 4 que eu apresentei para vocês hoje. Vocês vão escolher, tá? Busque informações sobre extrativismo vegetal nessas áreas. Quais são a matéria-prima e possíveis utilização e transformação desses produtos. Procure informações sobre a importância social e econômica para a comunidade local e anote as informações no seu caderno para compartilhar com seus amigos, tá certo? Então, vocês vão fazer essa pesquisa aqui, tá? Prestem atenção que é para escolher uma delas, não é para fazer as 4, tá? Antes que vocês comecem a reclamar na minha orelha, me mandar mensagem, tá? Então, escolham aí e depois vocês fazem essa pesquisa e a gente vai discutir nas aulas online, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar mensagens no meu celular, tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês!